Piracicaba, né? A Ernesta Almeto casou com Arthur Maurano, que é de São Paulo. Casaram aqui em Piracicaba, na Igreja dos Frades, lá em cima. E depois foram morar em São Paulo. E eu nasci em São Paulo. Como que era São Paulo nessa época, assim? Rapaz... Em 43, vamos dizer assim, São Paulo, 1950, que o senhor já vai ter lembranças ali. Eu nasci no bairro, quando eu estava no bairro de Santana. Meus pais moravam na Aviador Gil Guilherme. Uma travessa da Voluntários da Pátria, na Zona Norte, lá de São Paulo. E depois eles mudaram para o Cambuci, na Rua Mazini, e mais tarde conseguiram construir uma casa própria no Pacaembu, na Rua Gatuba. Foram as 3 casas que eu morei, né? E naquela casa do Cambuci nasceram meus 2 irmãos, o Eduardo e o Gilberto, né? E no Pacaembu já estavam os 3 lá. Eu lembro de São Paulo, principalmente lá do Cambuci em diante. Em Santana eu era muito pequenininho. Inclusive, a gente ficou sem casa uma época, porque quando foram fazer a ampliação do Campo de Marte, lá em Santana, mais ou menos na época, todo na época da guerra, assim, mais ou menos da segunda, né? Desapropriaram a área da casa do papai e da mãe, e eles precisaram sair da casa. Essa informação que eu tive. Inclusive colocamos no livro essa informação lá. Fizemos o Romualdo Cruz, aquele jornalista que me ajudou. E aí eles ficaram quase um ano sem casa. Então nós viemos para Piracicaba, ficamos na casa dos meus avós. Eles moravam ali na rua São José, 550, do lado da igreja São Benedito. Na época não tinha aquele prédio que hoje é dos vereadores, mas que na época do Luciano foi a prefeitura, né? Tinha uma pracinha bonita, um largo ali, do lado da igreja São Benedito. E vinha sempre ali. Tinha o Cine Broadway logo acima, que a gente ia assistir filme. Como é que era essa experiência de ir no cinema? Fantástica. A primeira lembrança que o senhor tem de muito. Era jantar na casa do meu avô, era cedo. Com as galinhas que falavam, né? 6 horas e já estava a hora da janta. Porque ele era do sítio. Minha mãe nasceu em Água Santa, no bairro da Água Santa. Meu avô tinha um pequeno sítio lá, os Mobetos, né? Então eles estão acostumados com essa vida, acordar às 5 horas da manhã, quando é 9 horas está todo mundo dormindo, né? Então, 6 horas jantava, e aí vinha pegar o cinema ali no Broadway, subia um pouquinho, a São José estava no Broadway ali. Foi muito bacana, eu era pequeno, e vinha alguém sempre me acompanhando. E depois para casa dormir. 10 horas tá tudo dormindo, né? E meus avós, Pedro Ometo e Narcisa Quicine Ometo, eram muito bons. E tinha um irmão da minha avó Narcisa Quicine, o tio Atílio, que tinha um bar ali na praça da Catedral. Tinha um barzinho de esquina. Eu tenho a impressão que é onde tem um banco hoje. O tio Atílio, eu gostava porque ele dava sorvete de graça. A gente era filho da irmã dele, da Narcisa, então ele vai dar aqueles pirulitos, aqueles pauzinhos de sorvete. Era uma festa. Cinema e sorvete de graça. Tio Atílio era um bom homem. Seu Pedro, a gente está falando de que ano mais ou menos, aproximadamente? Isso daí foi em 1950, mais ou menos. Então o senhor já nasceu e já logo veio para Piracicaba, então. Eu estive aqui com um ano, mais ou menos. Mas eu estou falando que nas férias, talvez eu emendei as 2 viagens, nas férias, todas as férias a gente via Piracicaba, ou ia a Barra Bonita, que é a outra usina do vô Pedro, onde morava o tio Orlando Ometo. Então passava as férias de julho lá, às vezes passava o Natal aqui, na casa da minha avó, e a família se reunia aí, são 5 irmãs, a Isaltina Silveira Melo, né, a mãe do Binho, a dona Isaltina Ometo Silveira Melo, tinha a dona Natalina, que é a minha tia Nata, a dona Paulo Gonçalves, tinha a Aldete, que era casada com o Rafael Altério, que tinha os biscoitos São Luís naquela época, tinha a tia Helena, que era casada com o Manuel Moreno Filho, que era um médico de Santos, eles moravam em Santos. Tenho a impressão que será que faltou alguma irmã? Eu acho que não. 5 irmãs deu. Sim. E mais 2 irmãos, que eram do Vílio Ometo, e depois casou com a Ada, filha do Mário Didini.
Vovô e o seu Mário eram muito compadres. O Pedro e o Mário de Dini era... Todo dia se conversava. E uma certa empatia entre eles. Os dois eram vênetos, né? E os dois trabalhavam com usina, e é uma grande força. E acabou o filho do Pedro casando com a filha do Mário. Aquilo foi sopa no mel, né? Foi... E aí o tio do Vini foi trabalhar no grupo Dedini, né? E o Orlando Mento, que era o outro irmão que foi casado com a tia Marta Simões, o Mento, ficou na usina da Baga e fez aquela usina crescer, tornar esse gigante que é hoje, né? E trabalhei com ele, me dava muito bem. Foi ele que me convidou para trabalhar no grupo Pedrometo na época, então, uma grande relação com ele. Então, todas as férias, como eu te falei, Robert, a gente estava aqui, passeio de Piracicaba, na escola agrícola, ver os patinhos, andar de bicicleta, fazia parte das nossas férias sempre. Mas o senhor chega mesmo para morar já no início da década de 70? Não, aí ao tempo, a linha do tempo, vamos falar assim, né? Seria 43, nasce, vem aqui como pequeno, fica um ano, fica uns 6 meses aqui, depois pula já para a década de 50, quando eu venho nas férias aqui, 49, né? Aí meu avô mudou para São Paulo, década de 50, então... Mas aí já tinham feito a casa da usina Costa Pinto, que era uma sede linda, e a minha avó Narcisa mantinha todo ano o Natal e o Réveillon, era na usina Costa Pinto. Reunia a família dela inteira. Então, todo dezembro nós estávamos aqui, íamos fazer o Réveillon no Coronel Barbosa, a família toda ali, aquele Réveillon tradicional no Coronel. E foi assim, eu me formei em engenharia, morava em São Paulo. São Paulo era muito mais calma. Eu tinha a impressão que, não sei, se tivesse 2 milhões de habitantes, em São Paulo era muito. Eu conhecia bem a cidade, estudava na Mauá, lá no centro da cidade, depois a Mauá mudou para São Caetano. Fiz o Dante Alighieri, que era o curso primário, ginasial na época, né? E depois estudei no Mackenzie, 3 anos também, lá na rua Maria Antônia, até aquela época... 1960, 61, aquela agitação que estava do movimento político no Brasil, tinha greves todo momento, tinha umas brigas, eu ficava muito agitado, eu tinha uns 15 anos ali, do lado da Maria Antônia, do lado de baixo, era a USP, tá? E do lado direito era o Mackenzie, na própria Maria Antônia. Então tinha uma rusga de direita e esquerda, já naquela época. Eles falavam que a USP era comunista e o Mackenzie era burguês, ou era, sei lá, rico, né? E tinha brigas entre eles. Muitas lutas de rua entre os estudantes. E a polícia vinha sempre lá para separar. Isso foi antes da Revolução de 64, ou o golpe de 64. Era muito agitado. Nossa, e os estudantes participavam, a UNE, brigas, discussões, e eu estava envolvido ali porque eu estava no Mackenzie. E uma vez eu me lembro que eu fiquei preso lá, preso assim, os guarda, polícia militar, fechou o Mackenzie, cercou, falou, ninguém sai daqui. Aí eu fiquei lá, e meu papai era tenente farmacêutico, né? Segundo tenente farmacêutico do Exército. Ele tinha orgulho disso, ele tinha uma carteirinha. Ele foi lá, botou a carteirinha lá pro, sei lá quem é o comandante lá, o coronel, tenente farmacêutico, Arthur Maurano, bateu continência e tal. Pois não, meu filho está aí. Aí ele entrou lá dentro e foi me retirar com a carteirinha que ele tinha lá do... Não foi a única vez que ele usou essa carteirinha do Exército, mas os militares assim, respeitavam a carteirinha dele. Na hierarquia, acho que ele era... A função dele era... Eu acho que era superior, né? Era hierarquia, né? Só que ele era da reserva, né? Ele era da reserva, ele não era ativo, porque ele era funcionário da Ródia, a companhia francesa, né? Co-irmã daqui do Sucuri, também francesa, né? E diversas vezes ele usou aquela carteirinha dele ali, ajudava muito, ajudava muito. Quando eu estava em embrulho, eu ligava para ele, depois tomar uma bronca em casa, né? Fazia parte. E assim foi, eu me formei em engenharia, eu estava no terceiro ano da Mauá,
fazendo engenharia mecânica. Foi difícil. Naquela época tive vestibular, eu tentei a USP, mas acho que não era suficiente o meu. Não deu, Mackenzie, eu peguei na segunda chamada, engenharia civil, e a Mauá mecânica na segunda chamada. Aí fui fazer mecânica na Mauá. No terceiro ano, apareceu num quadro de avisos lá, a oferta de vagas na Faculdade de Engenharia Metalúrgica de Volta Redonda. Falei, pô, o que é isso aí? Fui procurar saber, né? Então eu fiquei sabendo que na época da Revolução de 64, o Jânio Quadros, que foi aquele grande decepção que a gente teve, a gente votou todo mundo nele e ele foi embora, né? Ele estava com um princípio fazendo uma universidade do trabalho. Era um projeto antigo E a ideia dele, do lado de uma grande empresa do Estado, ele ia fazer uma faculdade estadual, federal, ele ia fazer uma faculdade relativa àquela atividade. No grande hospital, ele ia fazer a faculdade de medicina. E Volta Redonda foi um dos primeiros projetos. A siderúrgica de Volta Redonda foi instalada na época da guerra, né? Dizem que, eu não vou entrar em detalhes, falam que foi um acordo dos americanos com o Brasil para nós entrar na guerra. Falo para ele, não sei se é verdade. E aí eu fui estudar metalurgia e lá tinha uma bolsa de estudo, era de graça, tinha até uma bicicleta e pensão para morar. E eu que vivi de carro lá em São Paulo, fui morar numa cidade pequena, cheia de fagulha de aço. Naquela época não tinha filtro, os alto-fornos jogava mesmo aquele. E fiquei morando 2 anos lá. Acabei me formando em engenharia metalúrgica. Era uma extensão da Universidade Federal Fluminense na época. E depois mudou para a Universidade Federal, acho que do estado do Rio de Janeiro agora. Existe ainda essa faculdade lá. A gente fazia os 2 anos básicos em Rio de Janeiro ou em outra cidade. E os 2 anos profissionalizantes fazia lá em Volta Redonda. Então, de manhã a gente fazia a aula e à tarde nós tínhamos que frequentar a siderúrgica. A gente tinha aula prática dentro da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. E daí me formei e eu ia trabalhar no ramo. Mas aí o tio Orlando me chamou um dia no apartamento da avó Narcisa, lá na rua São Luís, Avenida São Luís, lá em São Paulo. Falou, Pedro Vicente. Ele me chama de Pedro Vicente, do lado dos Ometo. Do lado dos Maurano era sempre Pedrinho, porque meu avô era Pedro Ometo, então era Pedrinho lá em casa. Mas do lado dos Ometo, o tio Orlando, era Pedro Vicente. Você convidava você para trabalhar com a família, sua mãe é sócia, tudo, né? E eu aceitei e fui morar em Barra Bonita lá. Aí comecei a entrar nos negócios da família Ometo, que eu não conhecia, não sabia. Fiquei lá uns 2 anos, como eu te falei já. Depois viemos para cá, Santa Bárbara. E aí ficamos. Aí eu me apaixonei pela Maria da Graça, Ranzani. Casamos em 71. Aí, o pai dela era professor da escola agrícola, Guido Ranzani. Naquela época, quem era diretor de departamento tinha direito a uma casa, morar numa casa dentro da Exalc. E meu sogro morava numa casa que hoje é a Ciagre, que chama. Ciagre. Tem 2 casas do Ciagre. A casa maior era que morava meu sogro. Eu casei naquela casa ali. Ele forrou a casa lá atrás, era uma casa bonita, grande. Entrava um bonde ali. A minha sogra, ela fazia as compras por telefone, em 1960, 60 e pouco. Ela ligava no Céu Cor-de-Rosa. Olha, eu queria um corte de tecido assim, assado. Pode deixar, dona Giselda. Marcava na caderneta, isso era normal. Quando o bonde passava lá, ele entregava para o motorneiro. O motorneiro, quando entrava na escola, entregava para ela. Isso daí já tinha delivery, então, naquela época, viu, rapaz? Pelo menos na escola agrícola. Viu? Aí casamos lá, e meu sogro aposentou e tudo. Então, a minha passagem aqui por Piracicaba realmente começou mesmo em 70, que era só época de férias que eu vinha para cá, né? Dá para fazer um relato como é que foi o casamento do senhor? Poxa, dá sim. Bom, eu sou suspeito, né? Eu gostei muito. Estavam apaixonados. Eu tinha 20,
ia fazer 28 anos, tinha 27. A minha mulher tinha 21 anos, Maria da Graça, e casamos na catedral, o religioso, foi o padre Zé Maria, eu acho que fez o casamento. E depois teve uma recepção na casa do meu sogro, lá na escola agrícola, e vieram muitos convidados que nós fizemos, alguns não puderam vir, alguns colegas meus de São Paulo, meus tios foram. Foi muito bacana. Eu não estava entendendo muito o que estava acontecendo. Hoje eu entendo o que aconteceu naquela época, mas naquela época eu estava entrando de gaiato no navio. Todo mundo casa, todo mundo. Eu também fui casar. Era assim, você nascia, começava a andar, você não vai estudar? Vai. Aí você não vai fazer. Você não vai estudar? Eu vou fazer engenharia, tá bom. Aí formou engenharia, e você não vai trabalhar? Aí você trabalha. Aí quando você trabalha, você não vai casar? As perguntas, né? Aí você casa. Aí fala, você não vai ter filho? Vamos ter filho. Agora eu não tenho filho e não tenho neto. Fala, você não vai ter neto? Fala, bom, agora não depende de mim, poxa vida, né? Enquanto dependia de minha mulher e de mim, tudo bem. Agora eu já me empenhei muito. Olha, eu dou um presente para vocês aí, dou uma gratificação, mas não tem neto. Viu? Tenho 4 filhos, 3 meninas e um menino, e não tem neto. A gente tem cachorrinho. Seu Pedro, e essa chegada aqui em Piracicaba, assim, como que era a cidade nessa época, assim, do seu lembrança? É mais provinciana do que hoje, né? Eu estava em São Paulo era uma cidade grande. Aqui era um grupo muito fechado. Eu tinha uma facilidade que minha mãe era ometo, então era uma família daqui. Quem vinha de fora aqui, sem ter nenhum laço com a cidade, era mais difícil para entrosar o grupo daqui. Tanto é que o pessoal que vinha estudar, sendo da Exalc naquela época, né, não tinha outras faculdades grandes, não. Não tinha. Naquela época era Exalc, eu acho. Faziam grupos deles, né? Porque o grupinho aqui era fechado. Os amigos. Eu devagarzinho entrei. Eu não me esqueço de uma passagem, Robert, não vou citar nomes, alguns já faleceram, mas eu tinha um carrinho bonitinho, Carmanguia. Carmanguia verde 68. Era a minha paixão. Mas era um carro bacana, né? Naquela época era um carro bacana, pô. E eu estava morando em Barra Bonita e vinha a Piracicaba, passar o fim de semana. E estava minha mala, tudo no carro, porque eu não cheguei. Eu ficava sempre dormindo na casa da tia Isa, Silveira Melo, a mãe do Binho, do Celcinho, falecido Celcinho. Eu não tinha tido tempo de ir lá, estava no carro as coisas. Eu fui tomar um chopp com os amigos. Pô, quando eu volto lá, tinham arrombado meu carro. Levaram minha mala, levaram escova de dente, levaram tudo que tinha no carro. Aí o cara que estava comigo falou, Pedro, pô, rapaz, eu entendo, mas essa placa sua é placa de São Paulo. Meu carro tinha a placa de São Paulo. Não pode aqui. Se fosse placa de Piracicaba, eles não tinham mexido. Mas eu sei quem foi, o cara falou. Eu sei quem foi. Eu vou buscar para você. Quando eram umas 2, 3 horas da manhã, eu estava dormindo na casa da minha tia, o cara veio lá bater na porta para janela. Pedro. Aqui, ó, suas coisas estão tudo aqui. Ele sabia quem era o grupinho, porque esse grupinho já era famoso aqui naquela época. Foi lá, falou, isso aí do Pedro, momento Maurano, não sei o que lá. Eu não sabia que era dele, é o cara de placa de São Paulo. Mas daí que eu vi que era importante ter placa de Piracicaba aqui, porque naquela época. Né? E aí ele me devolveu as coisas, eu fiquei muito grato a ele. Coisa de moleque. Né? Então, Piracicaba realmente era um pouco fechada, as famílias eram muito conhecidas. Geralmente a menina ia namorar alguém, quem que o senhor é? Você é filho de que família? Qual é a sua família? Né? Até hoje talvez ainda tenha um pouco disso, mas fazia-se uma ficha, um prontuário do cara, né? E para ver se o cara se encaixava. Não era ainda daquela época que era prometida a mulher, mas esse exame era feito. Que família que é, senhor?
Mas parente de tal fulano, né? Depois que faziam o exame genealógico, tudo, aí eles aprovavam ou não o namoro. E tinha que pedir licença para namorar. Meu pai precisava um padrinho vir pedir. Então, meu pai, quando foi casar com a minha mãe, em 43, ele precisava trazer o pai dele para pedir a mão para o meu avô. Não era você que pedia a mão, que hoje não se pede mais a mão, mas naquela época tinha que pedir a mão. Não, tinha que vir o pai do interessado, do noivo, para pedir a mão para o futuro sogro. E meu pai, o pai dele era meio assim, italiano, meio carcamano, do sul da Itália. O sul da Itália é uma região muito bonita, mas o pessoal não é tão assim refinado que nem o pessoal do norte da Itália. O norte da Itália é um país um pouco mais evoluído. Não estou depreciando os nossos, porque eu sou do sul da Itália. Os mauranos são de Castellabate, a terra do Matarazzo, né? Então, nosso irmão mais velho, famoso, é o Conde Francisco Matarazzo. E como ele deu certo aqui, vinha muito castelabatense para cá. Tudo lá perto de Nápoles, vinha para cá. E o pessoal do norte era mais da lavoura. Era o pessoal do Vêneto, principalmente, vinham para trabalhar na lavoura. Tanto é que os obetos vieram para Amparo e depois de Amparo vieram a Piracicaba trabalhar na lavoura. Corte de cana. Naquela época já o café estava bem em extinção, né? Mas então o papai não convidou o pai dele para vir pedir a mão. Pediu para o primo dele, que era médico, Heitor Maurano. Isso está bem fresco na cabeça por causa do livro que nós pesquisamos, sabe? Então o Heitor, que era primo dele, veio pedir a mão para o meu avô. Então o meu já estava mais moderno. Não precisou ouvir meu pai, eu falei com o meu sogro. Hoje não precisa nem falar com o sogro, né? Se o rapaz e a moça quer casar, só marca a data, é mais fácil, né? Mais rápido, né? Mas ele foi bacana na época, assim, né? Foi receptivo ou Foi. Não, foi receptivo. Sabe, aqui em Piracicaba, como te falei, era bem provinciano, né? Então, quando você tem assim, quem é? Maurano? Mas ele é neto do Pedro Ometo. Então conheço. Gente boa. Porque Maurano aqui ninguém conhecia. Eu fui ver no livro do Samuel Fron Neto, é um piracicabano que fez um livro, Dicionário de Piracicabano. Tem no site do HGP. Dos 2.000 nomes de piracicabanos, descrito quem foi, o que fizeram, etc. 2.000 nomes. Entre esses nomes do dicionário do Samuel Fron Neto, tem 3 mauranos em 1900 aqui em Piracicaba. Eu nunca imaginei, achei que era o primeiro maurano morando aqui. Não, tive uns antepassados mauranos que foram comerciantes aqui no início do século XX, na Governador. Foi uma casa de mala, teve uma casa de armas, teve assim. E, para encurtar um pouco a história, um dos filhos desse maurano, chamado, eu acho que era Arthur, não. Bom, eu não me lembro se era Arthur. Um dos filhos desse maurano, em 39, 40, volta para a Itália, para Castellabate. Em 45, ele é o primeiro síndaco de Castellabate depois da guerra. Síndaco é prefeito. Isso que eu ia perguntar. Prefeito. Então, teve um maurano prefeito que foi de Piracicaba, nascido aqui, que foi prefeito lá na Itália. A gente exportou naquela época prefeito para a Itália. Ele era piracicabano, mas era um carcamano típico. E fez lá, morreu lá, ficou lá a família dele. Então teve algum maurano aqui no início do século XX, mas que eu não os conheci. Agora que eu saiba, são meus filhos, eu, dessa outra família maurana, eu não conheci ninguém aqui. E aí teve um momento, a gente estava falando do casamento do senhor, né? Foi. Na época. E daí os filhos começaram a chegar? Que momento? Foi. A gente morou no Tamandupá, uma época, numa antiga usina dos Meneghel. Mas aqui em Piracicaba?
Eu trabalhava na Costa Pinto, Sim. e uns anos antes o tio Celso negociou com a família Meneghel a compra da usina Tamandupá, que ali já é tabela do Recreio. A cidade do nosso deputado Roberto Moraes, Tá. né? Roberto Moraes, o pai dele é de lá. E, se atravessou a ponte, já é charqueada, né, sabe? Então morei lá nessa casa, e nessa casa nasceu a Maria Paula, e mais velha, aqui no Hospital dos Fornecedores de Cana, e nasceu a Ana Carla também, lá, também no Hospital dos Fornecedores de Cana, o doutor Santana. E lá nós ficamos uns 5 anos morando lá. A gente nadava no rio Piracicaba ali, ia até Recreio. Ali, Recreio era o nosso central de compras. Né? O Bigatão, acho que é gêmeo do Bigatão. O Bigatão era um comerciante antigo, o seu Lívio Bigatão, lá na usina Costa Pinto. Tem o Bilico, tem uma série de bigatons que foram muito comerciantes. Aquele posto que tem na estrada, que vai para São Pedro, bem na entrada de Santa Terezinha, é o posto Bigaton, que fala lá. É da família Bigaton. Não sei qual deles que está agora lá, mas é família antiga de lá. E tinha um lá no Tamandupá que tinha uma venda. E tinha a melhor carne que a gente podia comprar. Ele matava na árvore. Pegava o boi, comprava ali, e a gente comia essa carne. Nunca ficamos doentes, viu? Era uma carne boa, fresca. Sei lá, você vai dizer errado, certo? Eu comia. A caderneta às vezes ia um pouco inchada, porque era na caderneta, às vezes apareciam umas coisas a mais. Não, isso aqui eu não comprei, não tem problema, Trisca. Eu acertava a conta com ele todo mês. E era tudo marcado? Na caderneta. A caderneta aqui em Piracicaba era sistema de crédito normal, né? Eu me lembro que o Celso, quando eu cheguei aqui em 70, eu estava muito próximo com ele, porque ele era diretor da usina Costa Pinto, e eu fui trabalhar como gerente lá com o Celso Silveira Mello. Trabalhava ele e o Paulo Gonçalves. E o tio Celso, por exemplo, ele tinha uma conta lá no Jacaré, o Posto do Jacaré na Santa Cruz ali, chamava Jacaré, porque ele tinha um jacaré assim. Quando você vai descer da Santa Cruz em direção a Carlos Botelho, bem no finalzinho tem um posto de gasolina. Ali tem uma padaria do lado esquerdo e tem um posto aqui. Esse daí era o Posto do Jacaré, que era da família do... Agora está escapando o sobrenome deles, mas só tem um vivo, o João. O resto faleceu. E o Jacaré tinha um jacaré assim, na parede dentro do posto. Chama Jacaré, Posto do Jacaré. Ele ia uma vez por ano acertar a conta lá. Inclusive eu retirava combustível para o sítio, que nós tínhamos juntos, ele ia uma vez por ano pagar a conta lá. Não sei como é que fazia. Na Ford, o Ide Schweier, que era o dono da Ford na época, família Schweier, ele também acertava a conta uma vez por ano. Não sei como é que era, 1960, 65. Era tudo na caderneta, no bico do fio do bigode que fala, né? Pelo menos para esse pessoal conhecido assim, né? E era muito bacana, tinha bonde, né? Cheio de trilho a cidade. O senhor andava de bonde também ou não? Pouco. Tinha boate, tinha boliche, por exemplo, Jequibal. O Jequibal era uma boate que tinha do lado do Clube 13. Sei. Clube 13 de Maio, a parte de baixo ali. Foi um boliche, muitos anos atrás. Não sei se era bem bolado, alguma coisa assim. E depois se transformou numa boate, já na década de 60, final da década de 60. Haviam artistas muito bons. O Pedro Fúvio Morgante, que era neto do senhor Pedro Morgante, ele morou aqui uma época e ele foi um dos sócios. Quer dizer, foi ele que montou, né? Os outros eram sócios de trabalho e era sócio capitalista. E tinha eu acho que era a Biti Morgante, que eu acho que era tia dele, quem sabe bem essa história é a dona Marisa Morgante. Ela era casada com um artista de televisão, era um galã. E o Pedro Fulvio falava com ele e ele trazia artistas.
a Marília Medalha, Cris Montes veio cantar em Piracicaba. Aquela que o Cecílio chama dos anos dourados, os anos dourados de Piracicaba, né? De um lado, do outro lado estava o nosso cronista social, o Mauro Viana. O Mauro Viana, naquela época, tinha uma coluna social, Café da Manhã, era chamado Marco Aurélio, o nome artístico dele, do Mauro Viana, né? E ele fazia... Ele é locutor, ele agitou a sociedade piracicabana na década de 60, 70. O homem mais elegante, a mulher mais elegante, ele trouxe desfile de moda. O Mauro Viana, ele chama, são os anos dourados de Piracicaba. Lendo Cecílio, tem bastante coisa. E um dos caras que fez um livro muito bom sobre isso é o Jequibal, o Ferreira, acho que é Francisco Ferreira, o filho dele é Jequibal, Noites de Piracicaba. Se você lê aquele livrinho, eu não sei se tem para vender ainda, mas é uma joia. Ele conta tudo o que acontecia. Foi feita, o Jardim da Cerveja foi criado naquela época, onde depois virou o cursinho CLQ, né? Que hoje é um prédio. Sim. Tá fazendo. Na frente tinha uma casa velha, que depois virou Chiquinim. Era famoso. Vamos no Chiquinim. Chiquinim era Chicken Inn, né? Em Piracicaba, Chiquinim. Antes, eles fizeram uma boate chamada Barbarella. Barbarella, que o Barbarella é um filme que passou na época, que fez sucesso. E fizeram uma boate. Meu irmão Eduardo estava envolvido nessa boate. O João Herman junto ali. Era uma boatezinha legal. Tinha muita atividade aqui noturna, tinha gincana, muita gincana. A maioria dessas escuderias que se fizeram depois, Vai-Vai, Zum Zum, surgiram das gincanas que se faziam domingo à tarde. Depois dessas gincanas viraram escola de samba, viraram clubes quase, né? Acho que talvez quase todas fecharam, não sei. Mas a Zum Zum era muito famosa. Que a sociedade inteira, no domingo à tarde, ficavam querendo cumprir tarefas daquela gincana. Não sei se você ouviu falar de gincana. Tinha que arranjar um coelho branco, quem arranjasse uma tartaruga, levava lá, ganhava ponto. Quem somava mais ponto ganhava gincana. Era organizado pela rádio, não era educadora naquela época, difusora, não lembro. É uma rádio que organizava esses eventos, sabe? Era muito, na década de 60, 70. O senhor viveu bastante. Vivi, eu era jovem, morei aqui um bom tempo nisso aí, vivi bastante. Tinha corrida de rua. Corrida de rua. Aí vem a parte do Max Weiser ali, né? O Max faleceu há O pouco. Max morreu há pouco, com 95, 94, não sei quanto ele tinha. O Max Weiser foi um cara visionário, um grande comerciante. E ele chegou aqui garoto, né? O pai dele parece que montou um posto aqui e ele acabou montando uma loja de carros e voltou à concessionária, né? Volkswagen. Ele foi também da DKV e ele começou as corridas de rua. Tinha um grupo, o Valtinho Ram, Angi Munhoz e outros piracicabanos que gostavam de correr. E eles se uniram, começaram as corridas. Convidaram até Chico Landi, que era um grande corredor brasileiro na década de 50. Ele veio correr aqui. Era uma loucura. O preparo do carro era botar um número no carro e botava o carro para correr. Fusquinha, DKV, Gordini, né? E o Celcinho correu, acho, naquela época, o Edson Fadigas. O senhor acompanhava, você não? Eu não corri, mas acompanhava. Era um perigo. Era totalmente. Aquilo se fazia hoje nem pensar. O máximo que tinha, às vezes, é uns fardozinhos de capinha ali, um saco de areia, mas se o cara tombasse, matava. E até morreu o cara. Né? Morreu. Foi muito triste. Foi na época do Luciano já. E o Max tinha um projeto de fazer uma pista de corrida em Piracicaba. Ele fez o projeto, estava começando, tinha até uma área, e não sei o que aconteceu com o Luciano, que ele ia fazer, depois resolveram não fazer. Mas tem esse projeto das redes, você encontra o projeto do Max Weiser.
Ele deixou um livro muito bacana sobre as corridas dele. Era um cara diferenciado, o Max. Eu não convivi muito com ele, que ele é um pouco mais velho. Por incrível que pareça, eu convivi um pouquinho com o filho dele. Eu jogava squash com ele. Squash. As coisas antigas ali. No clube de campo? Não tinha nem no clube de campo. É curiosidade. Se eu passar, você me avisa. Eu morava no Romano, uma época, e do lado do Romano era Rações Séries, ali na esquina da rua aquela Voluntários, né, que sobe, que está o Romano. Na esquina ali com a rua São João, acho que é São João, tem a Rações Séries, onde hoje é um prédio de apartamento ali. E já tinha desativado, porque ela tinha ido para a Unileste. E o Álvaro, médico, doutor Álvaro, casado com a filha do Paco Munhoz, com a Silvia, ele gostava de squash. E ele pegou uma sala, um salão de sal, que era um depósito que tinha lá dentro, grande, cheio de parede em volta, e organizou uma quadra de squash. O cheiro de sal era horrível, forte para chutar a ração. Mas nós íamos jogar lá. Ia o Álvaro, eu, o Roberto Dias, que foi casado com a Adele Bach, e o filho do Waze. Daqui a pouco eu lembro o nome do rapaz. Ele era jovem, eu era mais velho. A gente jogava bastante squash lá. Foi antes de ter a quadra do clube de campo. Depois fizeram no clube também. Ficou muito boa a quadra lá. Agora tiraram, não sei. Ou tem, não sei se tem. Eu não vejo mais ninguém jogar. Antigamente jogava bastante. Jogava, mas talvez tenha, não sei. Eu não estou jogando mais tênis, porque dói joelho, dói cotovelo. Mas jogava também. Jogava tênis, gostava de jogar tênis lá no clube, com o pessoal lá. O melhor do jogo de tênis era a cerveja depois. E tirar sarro um do outro. Aquela bolinha que você fez. Né? Era o mais gostoso, era depois do jogo. O jogo era muito bom. É a resenha, né? A resenha era muito boa, viu? Era muito boa. Cerveja e um brincando com o outro ali, entendeu? E marcando já o próximo jogo. O Nascimento, Zé Albinha, Maneco, Mário Dedini, o Dedini Neto, né? O Marinho. Era um grupo grande ali que jogava lá. Nelson. E a gente jogava lá. E uma vez ou outra a gente foi jogar na casa do Mário Dedini, porque já era raquetinha que a gente jogava. O Mário mora, até hoje ele tem aquela casa da esquina, ali no clube de campo. Acho que é uma quadra, meia quadra, quase. E lá tem uma quadra boa de tênis fest. A gente ia jogar raquetinha lá. 9 horas da manhã no domingo, coitada da mulher dele, ela acordava, aquele barulho todo. Ficava chateado, mas era gostoso para o churro. O clube de campo sempre foi um lugar muito agradável. Ele foi fundado em 54. Naquela época, o primeiro presidente, acho que foi Homero Corrêa de Arruda, que era tio. Ele era casado com a Noêmia Corrêa de Arruda, que era a prima de minha mãe. Os filhos dele são Homerinho, o Constante, que tem uma usina lá no Paraná. Sei lá, tem muita coisa. Se a gente for ficar falando, vara aí o dia. Seu Pedro, qual é essa ligação, assim, depois do seu trabalho, tudo, como é que foi essa ligação com o engenho? Acho que é um pulo de tempo ali, né? Que daí o senhor vai chegar aqui. Foi. Eu me lembro de ter participado do último a moagem desta usina. Eu posso errar pela data. Eu me lembro que o Marta Ayar trabalhava aqui e eu acho que o Erickson Marino chegou a trabalhar aqui também naquela época, ou era na Monte Alegre. Foi uma época que os zubetos lá compraram a Monte Alegre e começaram a moer, que passou a chamar Monte Belo lá. E aqui, essa usina está para ser desativada. E nós fizemos umas reformas na usina, na safra Costa Pinto, safra de 73, 74, que um jogo de facas de picar cana, chama picadeira, na entrada da moeda, pica a cana para ir para os rolos de moagem, não deu muito certo.
Então ela embuchava, a cana parava lá e caía a moagem. Se era para moer 5.000 toneladas, moía 3, 2.500. E ia sobrar muita cana de pé. Aí o tio Orlando Meto falou com me lembro quem aqui, e alugou. Eu tenho a impressão que até o Mark Murrah deve ter participado, porque eu trabalhei com o Mark Murrah na usina da Barra, que foi gerente geral aqui do Engenho Central. Eu não sei se talvez da Sucurri como um todo. Eram 5 usinas que eles tinham. Eles tinham, inclusive, em Campos. Tinha Rafar, Capivari, Piracicaba. Em Campos, parece que tinha 2 usinas lá em Campos, no estado do Rio de Janeiro. E ele alugou aqui, arrendou do Silva Gordo, que na época era o dono. E durante aquela safra, a gente moeu com 2 usinas. A Costa Pinto moeu uns 60% da cana, e aqui a Monte Alegre, a Engenho Central, moeu mais uns 40%. E foi a despedida. Aí houve um desmanche aqui, eu não participei disso. Foram vendidos os equipamentos. O contato que eu vinha ter depois aqui foi muito pouco. O que eu sabia, eu fui concunhado do João Herman Neto, nosso ex-prefeito, ex-deputado, falecido precocemente, né? Ele era casado com a irmã da minha mulher, a Macau, a Maria Cláudia Ganzani, irmão da Magá, Maria da Graça. E o João e eu fomos muito próximos, sempre juntos e tal. E eu me lembro que a gente conversava e ele tinha uma ideia de fazer aqui a central administrativa da prefeitura. Ele tinha um relacionamento com o nosso grande arquiteto, Oscar Niemeyer. Ele chegou a trazer o Oscar Niemeyer aqui quando ele foi prefeito, eu acho. E o João era para ficar 4 anos prefeito. Naquela época eram 4 anos. Isso na década de 70. Né? Foi. E houve o governo fez uma mudança na época da ditadura, prorrogou os mandatos, porque ele queria coincidir eleições presidenciais com eleições municipais, alguma coisa assim. E o João ficou 6 anos no poder aqui. 6 anos. Estendeu daí. Estendeu o mandato dele. E aí, então, ele ficou mais tempo aqui. E ele trouxe o Oscar Niemeyer e fizeram uns rabiscos, deve ter em algum lugar, porque o Niemeyer, ele fazia... E depois os engenheiros dele, arquiteto, desenvolvia. A ideia dele eram uns rabiscos. Assim. Agora vocês vão fazer. Ele era muito criativo. E ele teve aqui. Ele era bem mais velho. Se ele tivesse vivo, teria mais de 100 anos. Não sei. Ele morreu com quase isso. Né? E ele ia ter uns projetos aqui de atualização desses prédios e fazer aqui aquilo que o Luciano quis fazer lá perto da igreja de São Benedito, que era o legislativo e o executivo junto. O judiciário foi ali uma época, lembra? Se lembra, Não deu, quer dizer, quando termina não dá mais. Agora tem uma ideia de uma cidade jurídica lá, tem um projeto de fazer perto da Unimep uma cidade jurídica que chama, né? Como fizeram em Ribeirão. Eles põem todo o judiciário federal, estadual, criminal, civil, tudo meio fora da cidade, assim, e tudo junto. Então um advogado é como se fosse uma feira de direito, né? Tem todo tipo de direitos, federal, estadual, cidade jurídica. Mas eu não sei isso daí se vai sair do papel e quando vai sair. Que nem aquela ponte ou túnel que vai ligar Santos ao Guarujá. Desde que eu era moleque, já falavam daquilo ali. Como o Rodoanel aqui também, que agora parece que vai sair. Quantos anos a gente não falou desse Rodoanel? Parece que agora vai sair. Né? Ligando aqui a Hyundai com a estrada de São Pedro. Eu acho muito bom para a cidade isso daí. Deve tirar muito trânsito pesado na cidade aqui. Então, depois, o que eu lembrei mais aqui? Daí, depois, numa época, Jacozan, o Binho já tinha feito a Jacozan, ele queria fazer aqui um empreendimento. Ele trouxe o Paulo Mendes da Rocha. Já tinha sido desapropriado, não tinha sido pago,
Mas aí foi pago, foi parcelado, demorou muito tempo para pagar. O doutor, advogado da Silva Gordo, era o doutor Brau, né? Doutor Blau. Doutor Blau, que era o advogado. Mas pagaram parcelado, mas pagou. Daqui ela ficou do município. Aqui a ideia do Rubens, na época, ele trouxe o Paulo Mendes da Rocha, que era um grande arquiteto. Uma das obras dele famosa em São Paulo é a Pinacoteca, lá de São Paulo, que ele fez um restauro com atualização, né? Ficou uma coisa maravilhosa aquela Pinacoteca, né? E ele queria fazer mas ele precisaria derrubar 1 ou 2 prédios aqui para poder fazer. E deu um pau aqui, rapaz. Vai para derrubar prédio, tombado, não sei o que lá. Eu sei que aí o Binho se afastou desse. O Paulo Mendes da Rocha foi embora, já morreu. Era um grande arquiteto também, formado pelo Mackenzie. Esse aqui ficou para trás. E eu estou vendo que cada vez está se usando mais. Hoje aqui é uma realidade. Os eventos acontecem geralmente aqui ou no entorno do Engenho Central. Tem alguma outra na Paulista, aqui e tal. Mas a ideia de levar também cultura aos bairros também está pesando, né? Eu tenho visto a prefeitura, tanto o atual governo como o anterior, procurar também levar a cultura aos bairros. Mas aqui está ficando cada vez mais um centro de cultura das mais diversas possíveis. Esse teatro Euripides de Campos marcou realmente, foi o primeiro grande empreendimento aqui de restauro com atualização. Ficou um belo teatro, né? E tem sido motivo de muitas apresentações aqui. Tem muita história aqui. Cada prédio é uma época diferente. Quem conhece mais isso aí é o Marcelo Caccioni. Marcelo Caccioni fez já obras onde ele cita isso. Eu leio, mas é muita coisa e ele sabe detalhes. Pelo tipo de tijolo, pelo tipo da janela, ele sabe dizer a época, o ano, porque não é só uma vez. Esse engenho foi dos brasileiros, né? No século XIX, lá atrás. Depois os franceses absorveram, aí foram feitas muitas mudanças nos prédios. Não são originais da fundação, né? Mas foram feitos prédios. E a gente dá para reconhecer algum prédio, a Moenda, que a gente sabia que entrava ali. Eu vi os trenzinhos entrava aqui, entrava ali, e ficava logo ali o barracão. Os caminhões descendo aquela ladeirinha de pedra, que vinha de caminhão de cana. Tem essas lembranças? Sim. Ali, para subir com o dia de chuva, era bravo. Aí, uma época, quando a usina Silva Gordo fechou aqui, elas tinham fornecedores aqui, de cana. E naquela época tinha o IAA, Instituto de Açúcar e do Álcool. Ele exigia que você desse uma solução para os problemas dos produtores de cana. Então, nessa transação, os fornecedores de cana daqui foram levados para a usina Costa Pinto. Mas não podia ser aqui. Então, foi pego uns terrenos lá em cima. Hoje são uns predinhos lá em cima, chama Condomínio Parque dos Pássaros, que foi o João Guilherme que fez ali. Ali era o ponto de descarga da cana. Então, os fornecedores de cana da Engenho Central levavam a cana naquele pátio. Lá tinha uns guinchos, os guindastes, que pegava, punha uns caminhão que levava para a usina Costa Pinto moer. Isso em 76, 77. Depois fechou o IAA, acabou isso, os fornecedores que quiseram levaram na usina. Como agora fechou a Santa Helena, a moagem lá. Os fornecedores que entregavam lá tem que entregar na Costa Pinto ou em Rafar. Naquela época não, era obrigado a se pagar o frete para o fornecedor, porque existia uma exigência do Instituto do Açúcar e do Álcool. Mudou a legislação, né? E não tem nem pior nem melhor, tem a atual e a antigamente, né? Então, o que eu me lembro muito daqui, não vivi esse tempo todo aqui dentro, não. Me aproximei mais agora com o Pedro Augusto trabalhando aqui, às vezes eu venho aqui, alguns eventos daqui
Eu participei do IHGP, Instituto Histórico e Geográfico, fui presidente lá. Então, tinha alguns eventos que a gente participou aqui. Agora, na Società Italiana, eu estou como diretor lá, também sempre colaborando com as entidades, trabalho voluntário, né? Aos 81 é o que a gente deve fazer, trabalho voluntário, né? Então, um dia teve a inauguração lá do monumento da imigração italiana, que foi no Parque da Rua do Porto. Não é bem aqui, mas nesse entorno, né? Nesse entorno aqui. Aqui atrás, me lembro muito bem, eu acho que é um empreendimento que o Max Weiser liderava. Tinha um conjunto de, acho que era para ser hotel. Até outro dia teve um problema grave aí, não sei se foi crime, que foi. Aqui atrás do Bosque. Ah, tá. Tem, foi esse final de semana. Foi, Ali tem um prédio abandonado. Tem. Então, aquilo lá era para ser um tipo hotelzinho, não sei, um flat. O Max Weiser estava construindo aquilo na década de 80, 90. Eu não sei, ele não é que era dele, ele liderava. Parou, não deu certo ali, não sei se tem algum problema ambiental, não tem. Eu sei que ficou aquele esqueleto lá, que é muito perigoso, porque é um lugar que entra qualquer um, está tudo aberto, problemas. É grave ali atrás, não sei como solucionar. Já não faz parte do engenho, né? Não. Já Não faz parte do engenho. Mas é bem no limite ali, no entorno do engenho. E já tem casas do lado de cá, né? Aqui o bairro da Nova Piracicaba foi um loteamento também lançado por causa ou por motivo do Engenho Central. A Nova Piracicaba era propriedade do Engenho Central. Quando foi desfeito, foi desmembrado, né? Então, inclusive o Domínio Beto tinha uma tal de Doplan, que era uma firma dele, Domínio Beto Planejamento, uma coisa assim. Ele comprou e loteou aqui. Os primeiros loteamentos aqui eram da Doplan. Eu morei na Doplan. Doplan. Então, hoje mudou, já aqui, de Mercedes e tal, né? Era tudo do Engenho Central. Essa área que é do Roberto Dedini, que é uma quadra quase, também era do Engenho Central. E o pai dele recebeu por dívida a Balsa tinha créditos para receber do engenho. Uma das maneiras que o Silva Gordo fez para acertar, cedeu o terreno. Como aconteceu também com aquele, onde está o supermercado ali, onde era o antigo Campo do 15, Roberto Gomes Pedrosa, ali que chamava, era isso? Ali na Governadores, aquilo era da Malsa também. Foi recebido por dívida também. E depois, hoje é um supermercado grande ali, né? Açaí grande ali. Era o Campo do 15 ali, pô. Era o Caldeirão ali. O cara só saía de lá perdendo, ninguém ganhava lá, né? É que nem aquele da Buenos Aires, lá, o Boca do... Boboeira. Lá do cara só sai de lá perdendo, porque não tem outro jeito, né? Então, sei que eu me lembro, foi tudo mudado. A cidade mudou. Você vai dizer, hoje, eu acho que não se faria um engenho central aqui. E essa área aqui, para mim, é uma área de proteção ambiental. É uma APP. Mas tem legislação moderna. Isso daí foi feito numa época que não tinha essa legislação. E a gente tem que regularizar essas situações. Né? Agora, só acho que a gente não deve multiplicar essas situações. Hoje, com a visão que nós temos hoje, né, de proteção ao meio ambiente, etc., memória cultural, preservação, acho que a gente tem que respeitar um pouco essas coisas antigas e dar um jeito de atualizar que seja, né? Mas não derrubar tudo. Você vai dizer, mas se você fosse proprietário, eu, por exemplo, não vou condenar, mas eu achei absurdo derrubarem o Hotel Central. Sim, você viu, a história. Você vai dizer, o Janete estava errado? Eu era amigo da família, do Armandinho. O Fernando já tinha morrido, talvez, não sei. No ano da noite eles venderam aquilo lá e derrubaram. Fizeram aquela garagem horrível ali, que quando quebra o elevador, tem um só. Tem um amigo que comprou 3 vagas.
Quando quebra o elevador, o carro fica lá. Demora 3 meses para consertar, 4 meses. O carro fica lá em cima. Que no nome de uma garagem assim, levada, ela tem pelo menos uma rampa, que seria a escada de incêndio, vamos chamar assim. E lá não tem? Não tem. Se lá tiver um incêndio, queima todos os carros. Porque não tem escada de incêndio para automóvel. Talvez tenha, não sei, nem sei se tem uma escada de incêndio para as pessoas. Hoje, para você ter um AVCB do Corpo de Bombeiro, se você não tiver escada de incêndio com corrimão dos dois lados, contínuo. Eu acabei de ir numa reunião do Sereste, que teve há 2 semanas atrás, na CIP. E o tenente Pedro esteve lá e falou que hoje não pode, opção de coisa. Prédio de antes de 1980, alguma coisa assim, eles estão sendo assim meio menos rigorosos. Mas de 80 para cá, que já tinha uma legislação, eles exigem que cumpra essa legislação. É que se fosse ser rigoroso demais com os prédios muito velhos, você tem que fechar tudo. Então ele falou, não vamos fazer isso. Mas os prédios mais novos, os que vão lançar agora, com certeza. Todos estão com todas as exigências, né? Ele falou da segurança, da importância disso, né? Você vê, esse prédio aqui que foi reformado já está nos padrões modernos. Extintor, mangueira. A vida muda. Né? A fila anda, né? Como é que fala? Seu Pedro, tem mais alguma coisa? Tem questões? Olha, se for remexer, eu vou passar o dia conversando com você aqui. Eu não sou que nem o Cecílio Elias Neto. Ele tem mais experiência, porque ele é mais velho, e ele tem mais habilidade de falar. Eu fui numa palestra dele, uma apresentação, ali no CPG, como chama? CPG que fala, não? Ali perto da Raizen, PCG. PCG. Eu fui lá numa apresentação dele, dá gosto de ver, porque ele é um... E estava junto a dona Marli Perecim. Pá! Aí, show de bola. Ele perguntava para ela. Ela manda ver, dona Marli, toda reunião que ela está, ela é nossa, ela conhece muito história, muitas coisas. E o Cecílio também tem uma bela cultura, se expressa bem, né? Eu não sou eles, mas eu gosto de falar o que sobra para um velho, ancião. Segundo a ONU agora, eu não sou mais idoso. Depois dos 75, você é ancião. Então, eu já sou ancião. Tá? Então, o que sobra para um ancião, o Cecílio também é memória. E falar do que aconteceu. É muita coisa que aconteceu na vida da gente. Você olha para trás, você tem muita coisa para falar. E a memória é um negócio flutuante, sabe, Robert? Você quer, na hora não vem. Você solta, de repente, os neurônios, um comunica com o outro lá dentro. Aí vem um negócio, fala, porra, eu lembrei disso agora. Então eu vi isso daí para fazer o livro de meu pai, levou mais de 2 anos. Vamos falar um pouco do livro. Vamos sim, lógico. Olha, quando eu estava já 1902, não, meu sogro já tinha morrido, era 2000 e... sim, no HGP. O Adolfo Queiroz foi que me levou para o HGP, o Adolfo Queiroz. Professor Adolfo, como se fala, né? E ele era muito amigo nosso, desde a época do João deputado. O Adolfo era do chefe de gabinete do João, lá em Brasília. Foi professor, o Adolfo conhece muito também. E nós tivemos a ideia juntos de fazer um livro do meu sogro, Guido Ranzani. Eu estava entrando na HGP ali e tal. O Adolfo falou, Adolfo, você me ajuda? Você faz o livro? Pode deixar. Aí ele fez o livro com a ajuda, colaboração nossa, né? Do livro do professor Guido Ranzani, que é o meu sogro, professor da Exalc, catedrático na época, né, de solos. E foi um livro muito família. Então ele entrevistou todos os netos, os filhos, e daquilo lá ele juntou e fez um livro. É um livro de família, não é sobre o cientista
Guido. É sobre o homem, o pai, o avô Guido. Ficou interessante o livro. Foi lançado através do HGP, pago pela família, e o livro está aí, é doado, não é vendido. E, baseado nesse livro, falei, porra, eu queria fazer um livro do meu pai. Porque da minha mãe, do Zometo, tem bastante livro. Pedro Ometo tem livro, Luiz Ometo tem livro, João Ometo tem livro. Se você pega esses livros do Zometo, você tem toda a história da família. Da nona Catina, que veio da Itália, que veio lá de Pádua, não sei o quê, o Tólio Ometo. Tem toda essa sequência. Mas de Maurano eu falei, não tem nada. Vou fazer um de Maurano para dar uma contrabalançada. Aí eu estava falando com o Adolfo já era secretário na época. Ele falou, Pedro, no momento eu não posso ajudar, mas eu vou indicar para você um jornalista que é muito bom e eu acho que ele pode te ajudar. Aí que ele trouxe o Romualdo da Cruz. Aí eu liguei para o Romualdo da Cruz, não só ele me ajudou no livro, como eu trouxe ele para trabalhar no IHGP. Porque eu não sou um escritor, eu não sou um... Entendeu? Eu precisava de um cara que escrevesse junto comigo, um jornalista, sabe? Professor de filosofia. É um cara que tem bastante substância, como fala, né? Bastante substância, né? E aí, depois que eu saí do HGP, da presidência, já entrou o Edson Contani, na nova diretoria, aí eu falei, Romualdo, agora nós vamos fazer o livro do meu pai. Vamos. Isso ficamos 2 anos trabalhando. Fazendo pesquisa, trazendo livros, comprando livro para ele estudar. Então, aí o papai não tinha, como diz o Romualdo, e ele falou bem no dia do lançamento, é fácil você fazer um livro sobre um cara que é conhecido, sobre o Tarcísio Meira, sobre a Glória Menezes, sobre o Francisco Matarazzo, talvez, mas fazer de um homem comum, que nunca se preocupou em preservar memória, porque ele não era famoso. Ele nunca sabia que iam fazer um livro da vida dele. Então você tem que catar pedaços, retalhos, garimpo, e montar um personagem. Você tem que construir uma história, baseada em fatos reais, no contexto daquela época, da origem dele, algumas informações familiares, e fotografias, aí você vê o personagem. Você faz, esse daqui é outro Maurano. E ele conseguiu sacar o meu pai. Então, o título é Arthur Maurano. É assim, Maurano da Ródia, um escravo a ser dispor. Era o jargão do papai. Antes do James Bond, ele já tinha o jargão dele. Esse era Maurano. Ele construiu esse personagem. Eu sei que foi muito feliz. Também não é vendido, não é comercializado. É um livro que é doado para quem tem interesse em ler. E está já na forma de PDF no site do HGP. Eu falei com o Edson, ele já colocou lá. Disponibilizou já. Eu pedi para ele, na época, fazer uma abertura pelo IHGP, pedi para o Juliano Dorisotto fazer um pela Società e fizemos o lançamento lá no Teatro da Società. A minha cunhada veio tocar piano, que ela é professora, a Denise, teve umas músicas lá italianas, tango, que meu pai gostava muito de tango. Papai foi da época de Gardel, Carlito Gardel, poxa vida, era um deus para ele, Carlos Gardel. Ele gostava de tango. Né? Outros artistas daquela época, aquele cabelo de brilhantina, assim, tudo lisinho. Né? Então, eu gostei do livro, sou suspeito, achei um bom trabalho, e eu estou assim, sugerindo às pessoas que façam um livro de memória. Não é para glorificar, é só para registrar. Antigamente havia a memória oral, que era passada de pai para filho, filho para neto. Hoje não tem mais. A gente não fica reunido, conversando, trocando ideia. Então, a maneira dos seus filhos um dia saberem quem foi seus avós, ou você, é através de uma memória escrita. Porque põe na nuvem, inclusive, e alguém vai ler isso daí e fala, aquele foi meu bisavô lá. E nem, por exemplo, outro dia eu estava conversando com o Bruno Zanota, que também é diretor da Società. O William Zanota é aquele que é dono daquela água sanitária, Candura. William Zanota.
Eu vou errar de novo, mas avô, bisavô, depois teve o quê? Tetravô, tataravô? Tataravô. O tataravô dele era Carlos Zanota, que construiu o prédio da Societá em 1904. Eu falei, o Bruno, olha aqui, seu avô. Peguei uma fotografia da tataravó dele lá, que tinha lá. Quer dizer, isso daí é bacana, né? Sim. Não só para os italianos, a gente fala muito a sociedade dos italianos, mas qualquer espanhol, português, brasileiro, gravar, botar num papel essas histórias, para poder continuar, né? Tá bom? Como diz um antigo amigo meu, os nossos queridos só morrem quando a gente não lembrar mais deles. Enquanto se lembrar dele, eles estão vivos aqui, viu? Tá bom?